Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E quando você pensa em um robô trabalhando numa fábrica, o que vem à sua cabeça? Provavelmente aquelas máquinas enormes programadas para repetir o mesmo movimento milhares de vezes. Só que esses robôs estão mudando. Eles começam a ganhar câmeras, sensores e inteligência artificial para perceber melhor o que acontece ao redor, se adaptar e até aprender com algumas tentativas. Isso abre uma nova fase da robótica, que passa pela chamada IA física, quando a inteligência artificial deixa de ficar só nas telas e começa a agir no mundo real. Mas até onde esses robôs já conseguem chegar? O que acontece quando eles erram? Por que ainda vemos tão poucos deles aqui no Brasil? E claro, o que muda no nosso trabalho quando essas máquinas ficam cada vez mais capazes? É sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje. Você também vai conferir. Golpe da falsa central usa medo para roubar dinheiro das vítimas. Projeto pode baratear revisões e dar mais liberdade ao motorista. E analista de sistemas é a profissão de TI com mais empregos CLT no país. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Para entender tudo isso de perto, eu fui até Sorocaba conhecer a operação de robótica da ABB Robotics. E por lá eu vi diferentes tipos de robôs funcionando. Eu conheci ferramentas de simulação e acompanhei demonstrações de tecnologias que já estão sendo usadas para tornar essas máquinas mais flexíveis e adaptáveis. E algumas coisas chamaram bastante atenção. Já existem robôs capazes de usar sensores e inteligência artificial para manipular objetos que nunca viram antes. Também existem formas mais simples de programação, em que uma pessoa consegue literalmente movimentar o braço de um robô para ensinar o caminho que ele deve fazer. Ao mesmo tempo, quanto mais capacidade essas máquinas ganham, mais perguntas aparecem. Até onde um robô pode decidir sozinho? Como garantir segurança? Por que a robotização ainda não avançou mais no Brasil? E o que acontece com os trabalhadores nesse processo? Para responder todas essas perguntas, eu conversei com Adrian Cove, gerente da linha de negócios e indústrias na ABB Robotics América do Sul. Bora ouvir! Adrian, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque quando a gente pensa em um robô dentro de uma fábrica, normalmente a gente imagina aquelas máquinas programadas para repetir o mesmo movimento milhares de vezes. Mas o que está mudando agora? Na prática, o que o robô dessa nova geração consegue fazer que um robô industrial tradicional não conseguia antes? Não, cada vez mais as novas tecnologias, a capacidade de entender melhor, compreender melhor o ambiente dinâmico ali, complexo, está vindo e está se integrando com a robótica industrial. Então, adicionar sensores, câmeras que tragam as informações, né, de como está esse ambiente para dentro da programação é um passo que já começou, já é realidade e vai se desenvolver cada vez mais. Então, com isso, a robótica ela se adapta, ela se torna ainda mais flexível, né, e pode trabalhar com condições cada vez mais diferentes e complexas, com produtos diferentes, né, sem a necessidade, vamos dizer, da robótica tradicional de se programar cada uma daquelas etapas exatamente como vai acontecer. E você consegue me dar um exemplo prático? Uma situação que um robô tradicional não conseguiria fazer? Algo mais concreto? Não, tem dois exemplos dentro da nossa linha de produtos, né? No nosso showroom, inclusive, a gente tem um produto que a gente chama de Item Picker, que é uma solução para separação de pedidos em centro de distribuição, focado em e-commerce, esse tipo de segmento, em que com o uso de machine learning, de inteligência artificial, de sensores de visão, o robô consegue trabalhar e pegar produtos e separar sem nunca ter visto, né, esse produto antes, sem ele nunca ter sido programado. Então, ele consegue interpretar ali, de alguma forma,
como pegar, vai tentando por tentativa e erro até conseguir, a partir do momento que ele consegue, ele aprende, na próxima vez ele consegue pegar sem ter um problema. Então isso é um exemplo de como essa flexibilidade expandiu os horizontes, porque antes, você trabalhando num centro de distribuição com 5.000, 10.000 produtos diferentes, se tornava inviável programar cada um deles. Sim. E com uma solução desse tipo, se torna viável. E o outro é com relação ao nosso AMR, né, que é o robô móvel autônomo. Então é um robô que transporta materiais, né? Ele pode trabalhar de diversas maneiras, mas ele tem sensores de visão para enxergar o ambiente, interpretar, entender o que é uma estrutura física, o que é uma pessoa, e esse é o primeiro passo, né, dentro dos níveis que a gente prevê de automação e de uso da inteligência artificial para conseguir tomar suas próprias decisões. E os robôs industriais, eles existem há décadas. A inteligência artificial também não nasceu agora, né? Ela já estava ali. Mas a gente começou a ouvir cada vez mais a expressão IA física. O que é, de um jeito simples, essa IA física? O que amadureceu na tecnologia para que a IA começasse a sair da tela e ganhar capacidade de perceber e agir no mundo físico, como você estava falando? Eu acho que a IA física é justamente essa transição entre a inteligência artificial baseada puramente em software, né, que a gente está acostumado a usar no dia a dia ali para auxiliar nas nossas tarefas, e trazer efetivamente para o mundo real, prático ali de uma área industrial. E nesse caminho a robótica é fundamental. Então, a robótica ela já é a ferramenta, já é o equipamento ali que permite, né, essa flexibilidade. E integrando com essa capacidade de interpretar, né, novas situações, aprender com as próprias movimentações, isso traz, na minha visão, a IA física, né, para o nosso dia a dia, para o nosso mundo real, vamos dizer assim. E uma coisa interessante no material de vocês é a programação no-code, que torna a configuração dos robôs mais intuitiva e reduz a necessidade de escrever código tradicional. Como se ensina uma tarefa para um robô hoje? A gente está caminhando para um cenário em que, em vez de programar movimento por movimento, uma pessoa pode simplesmente dizer, eu quero que você faça isso, e o robô descubra como executar? A programação no-code, né, nós chamamos de Easy Programming, Wizard, né, tem vários nomes que mostram justamente a facilidade que se tornou, né, fazer a programação de um robô, sem a necessidade de um conhecimento tão detalhado ali de programação. Então, sem a necessidade de um treinamento muito aprofundado, já é possível implementar ali um robô para uma determinada operação. Isso traz como grande benefício a possibilidade de expandir, né, o uso de robótica, né? Democratizar, para diferentes segmentos que talvez nunca tenham pensado em usar robô porque acreditam que é muito complexo, né, que traz uma necessidade de um conhecimento muito específico. Então essa é uma forma de democratizar, de trazer isso para diversos ambientes. E ainda também com os nossos robôs colaborativos, temos algumas opções, por exemplo, para que o ensinamento, né, a aprendizagem da movimentação do robô seja feita por uma pessoa mesmo. Ela pega o robô e ela vai movimentando de acordo com a necessidade daquele processo e gravando, né, essas informações. E a partir daí, o robô repete aquela atividade sem necessidade de uma programação muito, muito detalhada. Outra coisa que me chamou a atenção é que parte desse trabalho já pode acontecer antes de o robô chegar à operação real. Vocês trabalham com simulação, gêmeos digitais e o Robot Studio e anunciaram uma parceria com a NVIDIA envolvendo também dados sintéticos. Na prática, até onde um robô consegue testar, aprender e até errar no mundo virtual antes de executar aquela tarefa numa fábrica de verdade? Muito próximo do final, né, da solução final. Então, como você comentou, o Robot Studio é a ferramenta, né, o software que é usado para fazer tanto a programação do robô, quanto para criar o ambiente virtual e fazer as simulações de todo o processo. Não só do robô, mas de todo o periférico ali que compõe uma solução final. Além, né, de você montar, você consegue efetivamente testar e validar. A parceria com a NVIDIA, ela traz o conceito de hiperrealidade para dentro do Robot Studio. Então,
A ideia é que seja possível replicar com até 99% de precisão o ambiente real. Então, com física, com qualquer situação que possa acontecer na vida real, seja efetivamente reproduzida ali dentro do ambiente virtual. E com isso você consegue testar as mais diversas possibilidades antes de colocar isso, antes de fabricar um equipamento, por exemplo, e colocar em operação, trazendo uma economia de tempo, de custo e uma facilidade muito maior, né, para a implementação também das soluções. Entendi, mas o mundo real ele é meio imprevisível também, né? Pode acontecer situações que saem ali daquilo que foi testado antes, né? E o que ainda é mais difícil, né, nessa passagem do virtual pro real, né? E como que faz quando acontecem esses imprevistos? Não, sem dúvida, né? Quando a gente fala de um ambiente industrial, alguma ação relacionada a um produto, por exemplo, que está sendo fabricado em algum outro ponto, em alguma outra parte da fábrica, sempre pode haver alguma variação. Então, durante um projeto, né, sempre se tenta, né, buscar as maiores variações possíveis para que isso seja testado. Em determinado momento, se alguma coisa fugir do controle, isso é testado efetivamente na prática e faz parte desse período que a gente chama de comissionamento, que é a instalação do equipamento na linha final e a posta em marcha, né? E testar e validar até que ele entre realmente em operação. E tem uma diferença importante, porque se uma IA generativa erra uma resposta, o problema fica na tela. Se uma máquina erra um movimento, ela está agindo no mundo real e pode estar perto de outras pessoas. Quanto de autonomia podemos realmente entregar a um robô hoje? E como a gente garante a segurança quando essas máquinas passam a perceber o ambiente, se adaptar e tomar determinadas decisões? Tudo tem que trabalhar dentro de um certo limite, né? A gente tem algumas normas, né, que tratam da segurança operacional, da segurança de máquina, justamente para controlar até que ponto um robô, por exemplo, pode se movimentar sem gerar um risco adicional. Então, dentro dessas restrições, né, onde a gente inclui equipamentos de segurança para garantir que um robô, por exemplo, não saia de uma posição que ali pré-determinada para não gerar risco, aí a gente consegue utilizar, né, essa criação talvez generativa como opção, né, para interpretar melhor o meio ambiente, mas sempre dentro de um limite ali seguro para garantir que nunca haja nenhuma falha, né, que possa colocar qualquer situação em risco. E Adrian, eu sei que você acompanha empresas e projetos de diferentes setores na América do Sul, então eu queria aproveitar essa sua visão de mercado, porque quando uma empresa chega para vocês querendo robotizar uma operação, qual costuma ser o problema real que ela está tentando resolver? Eu sei que deve mudar um pouquinho de segmento para segmento, mas o que você percebeu mudar nessas demandas com a chegada da inteligência artificial? Depende muito do nível de automatização que aquela empresa, aquela indústria já tem. Mas uma porta de entrada, né, normalmente, uma primeira busca por automação, muitas vezes vem de algum problema de segurança, algum problema ergonômico, né, que traz risco para a operação, para o operador. Então, isso normalmente gera a busca por uma solução automatizada para tirar efetivamente aquela exposição ao risco que alguém está naquela atividade. Então, isso muitas vezes é uma porta de entrada, e aí a partir daí busca-se a melhor repetibilidade, qualidade, né, produtividade. Então, isso são benefícios que vão sendo agregados, né, e sempre buscando também manter a competitividade. Então, uma indústria, para ela se manter competitiva, ela precisa ter flexibilidade de mudar produto de acordo com a necessidade do consumidor, e ela só consegue essa velocidade para atender essas novas demandas, né, essas novas formas de consumo, se ela tiver com os seus processos automatizados. Outra coisa que me chamou a atenção foi que vocês reconhecem que muitas empresas já enxergam onde podem ganhar produtividade com a robótica, mas ainda elas encontram barreiras para começar. E aí, o que ainda trava nessa robotização? É o custo, a falta de profissionais, dificuldade de integração ou tudo isso junto? Algo que a gente busca fazer muito é desmistificar o uso da robótica. Então, historicamente,
A robótica é conhecida pela sua aplicação em grandes indústrias automotivas, grandes fabricantes, grandes indústrias, e o que a gente tenta sempre mostrar para os clientes é que essa robótica ela é acessível para médias empresas, para pequenas operações também. Então, muitas vezes isso é uma barreira, né? Talvez o entendimento de que a robotização ela também pode ser aplicada ao seu negócio, à sua produção, e também alguns outros fatores de busca, né? Realmente por até crédito e tudo mais, que a gente tenta apoiar, né, da melhor forma, com parcerias e disponibilização de linhas específicas para facilitar justamente esses pequenos empresários também a terem acesso à robótica. E aí a gente chega em uma preocupação que aparece praticamente toda vez que a gente fala em automação e robótica, que são os empregos. A ABB fala bastante em usar robôs nas tarefas mais sujas, monótonas e perigosas e deixar as pessoas em atividades de maior valor. Mas essa transição acontece de uma forma tão simples assim? Porque quando um robô assume uma tarefa que antes era realizada por uma pessoa, o que acontece com esse trabalhador? E que novas habilidades ele passa a precisar? A gente tenta facilitar, né? A gente tem algumas ferramentas que facilitam a programação, a operação, né, da robótica, justamente para trazer uma facilidade para que os operadores, os manutencistas, eles sejam treinados, aprendam a trabalhar com a robótica, porque sempre vai ser necessário ter esse acompanhamento, essa operação, essa manutenção. E aqui em Sorocaba nós temos também um centro de treinamento, né, feito justamente para treinar os profissionais que vão passar a trabalhar com o robô, para aumentar a disponibilidade de mão de obra capacitada para trabalhar com o robô. E além disso, a gente também tem parcerias com universidades, com escolas técnicas, em que a gente fornece o Robot Studio, né, que é o mesmo software que é utilizado ali na vida real, na indústria, para que os estudantes também possam aprender, se familiarizar e chegarem no mercado de trabalho já aptos a trabalhar com a robótica, que é um mercado que a gente enxerga só crescendo aí, só tem a crescer nos próximos anos. E para a gente terminar, quem está ouvindo a gente pode pensar, eu nunca coloquei o pé numa fábrica, então isso não tem nada a ver comigo. Mas onde essa transformação da robótica vai aparecer na vida de uma pessoa comum? O que ela pode mudar nos produtos que a gente compra, nos serviços que usamos e na própria maneira como trabalhamos? Eu diria que hoje em dia, tudo que alguém tem acesso passou por algum robô. Então, em algum momento passou por um robô. Então, na verdade, a robótica ela já está transformando a vida das pessoas. Então, quando uma empresa consegue mudar um produto, né, de acordo com a necessidade do cliente de uma forma mais rápida, ela está mudando, né, ela está se adaptando ali para que o consumidor, para que a pessoa que nunca viu um robô na vida, tenha aquele produto da forma que ela quer usar. Então, eu entendo que hoje já né, essa realidade, tudo passa por robô em algum estágio ali da produção, e daqui para frente tem inúmeras possibilidades, né, desde robótica como serviço, né, para fora das indústrias, né, então eu acho que isso só vai crescer também. Muito bom, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, foi um prazer conhecer toda essa operação aqui e conversar com você. Que legal, obrigado pela visita aqui, espero que tenha sido bom mesmo. Foi muito. Vamos agora para o giro de notícias. E um golpe que começa com uma ligação aparentemente do banco pode terminar com a conta da vítima esvaziada. No golpe da falsa central, criminosos se passam por funcionários da instituição e inventam uma compra suspeita ou outro problema para assustar a pessoa. A partir daí, tentam convencê-la a fornecer dados, instalar aplicativos ou até fazer transferências. O alerta é simples: bancos não pedem senha, nem orientam clientes a fazer piques para uma suposta conta segura. Na dúvida, desligue e procure o banco pelos canais oficiais. E quem
compra um carro zero pode ganhar mais liberdade para escolher onde fazer a revisão. Um projeto de lei em discussão no Brasil quer criar o chamado direito ao reparo. Na prática, o motorista poderia levar o veículo a uma oficina independente sem perder automaticamente a garantia da montadora. As fabricantes também teriam que disponibilizar peças e informações técnicas para esses estabelecimentos. A proposta pode aumentar a concorrência e reduzir os custos de manutenção, mas ainda precisa passar pelo Congresso antes de virar lei. Quer trabalhar com tecnologia? Uma profissão concentra mais de 250 mil empregos com carteira assinada no Brasil. Analista de desenvolvimento de sistemas é hoje a ocupação de TI com mais profissionais em regime CLT, com salário médio de 8 mil. Mas quem mais abriu vagas em 2025 foi a área de suporte ao usuário, o chamado Help Desk. Ao todo, o país tem cerca de 943 mil profissionais formalmente empregados em ocupações típicas de tecnologia e quase metade dessas vagas está no estado de São Paulo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer e Paula Amaral. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!